E aí pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Luciano Charles. Vamos dar sequência aqui ao nosso terceiro vídeo sobre a criação da classe Model com um padrão de conexão singleton e o seu CRUD genérico, né? No vídeo passado nós criamos o nosso método create, que faz a criação, a inserção dos dados no banco de dados de forma dinâmica, né? Passando apenas um array como seus conjuntos de dados. E dessa vez nós vamos dar a continuação na sequência do CRUD. Nós fizemos o C, que é o create, então agora nós vamos fazer o R, que é o read, certo? Então, nós vamos já partir aqui para a declaração do método aqui, public static function. Eu vou fazer um read all, porque select todos, né? Então eu vou fazer um read all, certo? Eu vou pegar a mesma estrutura aqui, tá, gente? Porque não tem o porquê a gente perder muito tempo, sendo que não precisa, né? Eu vou estar explicando os nomes das variáveis aqui, table name vai permanecer a mesma. Eu poderia estar criando essa table name com um atributo da classe, tá? E só reaproveitando ela, mas não quis. Você pode estar reescrevendo essa classe, melhorando ela e, se possível, disponibilizando para a gente também, que a gente está aqui para aprender, né? Então, deixa eu dar uma indentada aqui. Pronto. O que nós vamos fazer aqui na nossa read all? Nós vamos precisar disso? Não. Né? Então, nós podemos excluir essas variáveis ali e vamos pegar e manter a mesma lógica aqui. Nossa variável statement está recebendo a nossa self-dd, está preparando o nosso SQL. Nesse caso aqui, vamos mudar de insert para select todos from. From quem? From table name, que é a nossa static table, certo? Então eu não preciso dos campos nem dos valores. Eu estou apenas selecionando todos, certo? Eu preciso do for each? Não preciso do for each, tá? Não preciso mesmo. Eu não vou printar o resultado desse statement agora para vocês, porque vai ser mostrado exatamente isso aqui. Select todos from tabela cliente, porque nós estamos aqui com o único herdeiro da classe model, que é a cliente, certo? Então, eu mando executar, certo? Se eu obter sucesso, né, eu posso fazer uma verificação aqui. Não posso? Posso. Eu posso fazer o run count. Se o run count for menor do que 0, certo? Desculpa, se for maior do que 0, se não for maior do que 0, eu posso armazenar na nossa no nosso atributo result. Eu posso armazenar quem aqui? Eu posso armazenar o nosso statement, certo? Com o que? Com o nosso fit all. Eu posso passar também aqui o nosso retorno, tá? Para dizer que ele vai ser, que eu vou retornar uma matriz indexada pelo nome da coluna, certo? Então eu vou fazer o que aqui? Vou pegar o nosso objeto PDO, o nosso fit, e vou associar ele ao nome da nossa coluna. Então vai ser o PDO fit associ. Só que aqui não é dois pontinhos, tá, gente? Aqui é underline. Certo? Fazendo isso, eu retorno, né, o nosso result. E obtenho ele pelo método getResult. Deixa eu dar uma indentadinha aqui. Aqui tá bom.
Vejamos aqui o que eu preciso fazer. Esse catch, né, nossa exceção, eu já falei que nas aulas futuras eu vou estar tratando isso de maneiras diferentes. Não precisaria, mas eu vou estar mostrando para vocês uma maneira bacaninha. Aí vocês decidem usar ou não, certo? Então, o nosso método read_all, select todos, está pronto, tá? Basta a gente salvar. A gente pode vir aqui na home e vamos fazer o que aqui? Eu posso dar um print R em quem? Em nosso clientes, método read_all, certo? Ele automaticamente, nós já temos um dado no banco de dados armazenado. Eu salvei o arquivo. Se eu vim aqui atualizar a nossa página home, ele vai ter que printar esse registro aqui, correto? Vamos ver? Olha lá, ele me trouxe um array, certo? No índice 0, ele me trouxe o ID do cliente, que é 1. Podemos comparar aqui no banco. E o nome do nosso cliente, que é Luciano Charles, o sexo masculino, certo? Então, vamos fazer uma inserção aqui novamente. Comentando aqui, ele automaticamente vai estar inserindo esse nome aqui, certo? Vai estar mostrando o último ID que foi inserido e já vai estar mostrando, printando os dois dados que possui na tabela. Vamos atualizar aqui. Pronto, ele inseriu, certo? Agora, o último ID inserido foi o 2. Ele me trouxe o Luciano e me trouxe o Robson Charles, que foi cadastrado no banco agora. Pronto, certo? Eu poderia estar mostrando isso aqui. Vamos ver se funca catag pré dessa maneira aqui, só que eu vou dar uma outra inserção, né? Deixa eu ver aqui na linha 19, eco pré, claro. Aqui, vamos inserir novamente. Pronto, o último ID inserido foi o 3, né? E eu estou mostrando ele de uma maneira um pouquinho melhor de ser visualizada, né? Então aqui estão os dados separados por array, bonitinho. Então quer dizer, o nosso método de inserção já funcionou, o nosso create e o nosso read, correto? Beleza. Então continuando o nosso read, eu pensei em fazer também o nosso, deixa eu comentar aqui, nosso método create, para ele não ficar criando cada vez que a gente atualizar a página. Eu pensei em criar um método também para ele selecionar, para ele fazer o select por campo, né? Seria bacana também. Então, nós podemos fazer o que? Nós podemos vir aqui, duplicar esse método, tá? E apenas mudar o nome dele de read_all para, deixa eu me ver, read by field, né? Selecione por campo. E o que esse selecione por campo vai precisar? Ele vai precisar de um campo, certo? E vai precisar de um valor, um value, correto? Eu vou precisar passar o nome do meu campo, né? Select todos from nome do campo, quando ele for igual a esse valor, certo? Então aqui eu vou ter que mudar o nosso select para quê? Para ele receber a tabela, porém, vamos passar a cláusula where, quando fields, certo? Eu vou botar aqui field, vamos copiar para não ter erro de escrita, né? Field for igual
2.value, certo? Esse vai ser o nosso parâmetro de substituição. Fazendo isso, eu só faço o nosso statement no bind value. Fazendo a substituição de quem? Do nosso value, do nosso parâmetro aqui, certo? Recebendo que valor? Recebendo o valor de value dessa variável aqui que eu vou passar para o parâmetro. Entendeu como é que vai ficar? Então, select todos from da tabela clientes quando o campo que eu passar aqui dentro, né? Esse campo aqui, tá, gente? Ele pode já ser uma string, tá? Quando esse campo aqui for igual a esse valor aqui, eu não vou colocar nem como string, nem como int, porque seria até melhor colocar como string, mas eu vou deixar assim, certo? Então aqui, ó, quando o campo field, né, o campo que eu passar na variável field for igual ao valor que eu passar na variável valor, que vai ser substituído aqui no nosso bind value, certo? Fazendo isso, eu posso estar executando e verificando se o retorno, se houve retorno, né, maior do que 1. Se houve retorno, eu faço o quê? Armazeno o retorno no nosso atributo result e retorno o próprio result, certo? Estamos com mais um método feito, né? Então, o readByField, ele precisa de dois parâmetros, o field e o value. Nós vamos vir aqui, ao invés, né, de pegarmos o cliente read all, nós vamos pegar o readByField, certo? E precisamos passar aqui o campo, certo? Vamos pegar aqui o ID do cliente. Se eu não me engano, é esse o nome que nós demos aqui na tabela. Isso, ó. Vou pegar por ID, tá? ID underline cliente, certo? Quando esse ID underline cliente tiver o valor 2, por exemplo, tá? Então, olhando aqui no nosso banco de dados, deixa eu atualizar aqui, ele vai ter que me trazer esse moço aqui, certo? Vamos atualizar aqui. Pronto, ele me trouxe o ID 2 com os dados desse ID 2. Se eu mudar aqui para ID 1, atualizar, pronto, ele me trouxe também apenas o registro cujo ID é igual ao ID que eu passei, certo? Então, vocês podem ver como ficou mais prático a criação do nosso CRUD dinâmico e estático, principalmente o estático, né, gente? A gente não tá tendo que instanciar objeto algum aqui, né? A gente está economizando até linhas de código usando dessa maneira. Correto? Pois bem, na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse nosso CRUD.